domingo 5 horas, para o exército começar a se mover a presença do Senhor aqui, no ambiente profético, para que Deus falar e manifestar tudo aquilo que Ele quer fazer nesses primeiros dias desse ano de 2021. Quantos estão comigo? Diga aleluia. Muito bem, vamos receber pastor Rafael, que nos trará a palavra nesta noite. Aplauda o Senhor Jesus bem forte e abra os seus ouvidos espirituais. Deus quer falar com você hoje, no nome de Jesus. Querido Deus, aqui está o teu filho, Senhor. O Senhor colocou no coração dele, no espírito dele, uma palavra, e nós estamos prontos para ouvir aquilo que o Senhor tem para nós. Fala conosco, Senhor, que essa instrumentalidade seja, Senhor, de forma, Senhor, efetiva, e o teu nome seja enaltecido e seja glorificado no nome bendito de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém, glória a Deus. Quantos creem de verdade que o Senhor vai fazer algo esses dias aqui nessa casa? Diga amém. Eu não sei você, mas a presença de Jesus é tão real aqui que fica até difícil de pregar. E é tão engraçado, meu pai sabe disso, mas calhou do terceiro domingo, nesses próximos 3 domingos, o terceiro, vai estar conosco o missionário Edson Teixeira. Quantos conhecem o missionário Edson Teixeira? Cara, ele viaja 30 nações por ano, ele é uma bênção, e eu liguei para ele esses dias atrás, falei: Edson, nós precisamos da sua presença. E ele disse para mim: eu preciso ir aí. Uniu o útil ao agradável, e eu sei que o Senhor tem algo para liberar sobre nós esses dias. Se você crê, diz amém. Abra sua Bíblia junto comigo, em 1 Samuel, capítulo 15, eu começo no verso 9. Eu espero que esse mesmo ambiente que foi gerado no seu espírito continue durante essa mensagem. Se você sentiu que uma palavra para você, reaja de alguma maneira, que eu vou saber que Deus está falando contigo, amém? Você vai dizer um amém, você vai dizer um glória a Deus, você vai cutucar o irmão do seu lado, em nome de Jesus. Antes de lermos, olha aqui para mim, eu vou falar o que me motivou a falar sobre isso essa noite. Eu estava refletindo sobre esse texto já tem um tempo, e sexta agora nós estivemos na casa de Davi, tive a honra de estar lá, e foi um jovem conosco, e um jovem que veio da cidade de Nerópolis, outro veio da cidade de Cocalzinho, e nós falávamos sobre assuntos de reino, e na medida que falávamos, eu percebi que um dos jovens, começou a questionar sobre a minha ida na Espanha, e ele me perguntava como foi, Rafael, qual foi a sua expectativa, o que gerou no seu coração, e eu não sei você, como você age, mas eu só caminho para frente, eu nem olho para trás, e de verdade quando algo, valeu mano, quando algo acontece que me faz olhar para trás, eu percebo que uma linda história está sendo construída, mas eu não fico parando, fico remoendo coisas do passado, eu olho para frente, é aquilo que o Senhor vai fazer em nós. E na medida que ele falou, e ele me questionou de perguntas sobre propósito de Deus, e ele me perguntava coisas tipo: você entende que foi um propósito de Deus para estar na Espanha? O que você entende da parte de Deus? E começou a me fazer perguntas. André, eu confesso que 90% das perguntas que ele me fez sobre Espanha, sobre missões e sobre propósito, eu não soube responder. E aí ele falou assim, depois à parte, ele falou: como alguém que vive algo tão poderoso em Deus pode estar perdido no processo? Eu falei: eu não estou perdido, eu só não sei para onde eu estou indo. Aí ele falou: como assim? E eu me explico, existe um local onde eu estou em Deus, e eu acredito que todos os homens e mulheres que são de Deus estão nesse mesmo local, que se chama o local da obediência. Esse local da obediência, ele não escolhe para onde vai. Esse local da obediência, ele não, de verdade, ele não estabelece destinos, ele só cumpre aquilo que o Senhor está fazendo. Então eu justifiquei a ele falando: eu não sei te dar todas as respostas, mas eu sei de uma coisa, eu fui em obediência cumpri um propósito, e em obediência eu estou onde eu estou. E aí ele começou a falar: mas e o propósito disso? E o que você viu Deus fazendo na sua vida? Eu falei: não parei para pensar sobre isso ainda. Eu sinto
que o local mais certo a estar é em um local de obediência. E eu quero falar nessa noite sobre isso, sobre a obediência e seus paralelos. Eu leio agora Samuel, 1 Samuel capítulo 15, verso 9. Acompanhe comigo. Eu acho que é um dos textos mais fortes da Bíblia. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, os animais gordos, os carneiros, e o melhor havia ficado e poupado. Verso 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul como rei. Portanto, deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel considerou e contristou toda a noite, clamando ao Senhor. Verso 12. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento. Eu vou explicando por partes, e vamos pensando sobre isso. Saul chega de uma guerra. O Senhor, ele tinha se enfurecido com um povo chamado os Amalequitas. Quem são os Amalequitas? Um povo que era mau, um povo que não só contradizia as leis de Deus, mas as leis da humanidade. Amaleque e os Amalequitas faziam mal para o mundo, atrapalhou Israel na caminhada do Egito e na saída do Egito. Deus já tinha um nó na garganta com os Amalequitas, faziam mal. E Deus dá uma ordem a Saul, dizendo: Saul, você precisa cumprir uma missão. Dentre todas que eu te pedi, essa é muito importante. Você vai destruir um povo. E a palavra parece que é pesada para nós. Ele vai falar: você vai destruir o povo, você vai destruir as mulheres, você vai destruir as crianças, você vai destruir, você vai aniquilar os Amalequitas. E Saul foi, e na medida que ele voltou, ele trouxe consigo o melhor dos Amalequitas. Trouxe o rei, trouxe os gados, trouxe o ouro, voltou tão feliz que a primeira coisa que ele faz ele faz uma estátua para si, ele faz uma estátua para ele mesmo. Vamos continuar lendo, irmãos. Verso 14, ou verso 13. Veio, pois, a Samuel a Saul, e lhe disse: bendito seja o Senhor, exultai as tuas palavras. Verso 14. Então disse Samuel: que som, pois, de ovelhas é esse que os meus ouvidos estão ouvindo? Verso 15. Respondeu Saul a Amaleque: trouxeram, pois, o povo, diga comigo, o povo, um pouco mais forte, diga o povo, o melhor do gado, e ele começou a descrever aquilo que ele tinha trazido. Então disse Samuel a Saul: espera, e eu vou declarar aquilo que o Senhor me disse essa noite. Respondeu Saul: fala. Verso 17. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça da tribo de Israel, e não tenho o Senhor ungido você sobre eles? Pula comigo, irmãos. Verso 20. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui ao caminho pelo qual o Senhor me enviou. Eu trouxe o rei, e destruí totalmente as coisas, mas o povo tomou os despojos da ovelha e do boi, e o melhor designado, para oferecermos ao Senhor, o teu Deus, em Gigal. Verso 22. Porém Samuel disse: tenho
Porventura o Senhor tanto prazer no holocaustos e no sacrifício? Portanto, é melhor obedecer a sua palavra. Eis que o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. Diga comigo, é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou pedir para que você leia o texto todo, se possível o capítulo todo, para entender um pouco melhor essa narrativa. Mas eu me explico. Saul volta com os despojos, e ele começa a se justificar perante o profeta Samuel. Ele fala: olha, nós trouxemos os despojos, mas não foi culpa minha, foi culpa do povo. Samuel então fala para Saul: deixa eu te fazer uma pergunta, o rei sobre eles é quem? Quando você não se via, o Senhor te viu e te constituiu rei sobre eles. E aí você faz algo sobre isso. Deixa eu te falar, e aí eu quero falar sobre a questão da obediência aqui, nessa noite. Existem 3 erros básicos de uma pessoa que desobedece. E os 3 erros é apontado aqui no texto. O primeiro erro que Saul comete é querer culpar o povo. Transferir a culpa, ou transferir responsabilidades. Esse é o primeiro erro da desobediência. O segundo erro também ele fala no texto, é tentar achar justificativas, ou achar algum meio. É óbvio que Saul aqui, ele não é brasileiro, mas ele tinha um jeitinho. Sim, eu cumpri o que o Senhor falou, mas o povo, mas eu não sabia que era bem assim que Deus disse. Justificativa. E existe um terceiro erro que Saul comete, e que também muitos de nós cometemos, é que quando ele, agora o primeiro ponto, quando ele culpa o povo, depois quando ele arruma uma desculpa, agora ele tenta priorizar a sua imagem. Versos posteriores diz que Saul, ao sair e viu agora Samuel, ele fala: Samuel, eu sei que eu pequei contra Deus, mas faz o seguinte, não conta nada para ninguém, fica calado, vamos nos apresentar perante o povo e está resolvido. Eu já entendi que eu errei, eu já entendi que eu estava errado. Então o primeiro erro da desobediência de Saul foi culpar alguém. O segundo erro da desobediência de Saul foi querer dar uma desculpa para guardar aí a sua imagem. E o terceiro erro foi tentar jogar tudo isso para guardar a sua reputação. Por que eu digo isso, irmãos? E falo sobre desobediência. Um dos sinais de um homem de Deus é como ele se comporta perante o seu Senhor. É normal nós, enquanto cristãos, tirarmos o mês de dezembro para refletirmos sobre algo e o mês de janeiro para planejar algo, sim ou não, irmãos? Nós fazemos projetos de vida, nós fazemos promessas para nós mesmos e nós planejamos e planejamos e planejamos. E quando eu vejo aquilo que o Senhor vai fazer esses dias, eu vejo exatamente que Ele está à procura de homens e mulheres de obediência. Talvez você olhe para a história de Saul e ela é conhecida, e a gente percebe que o erro dele parece pequeno, comparado àquilo que possivelmente poderia acontecer. Mas o que o Senhor espera de nós esses dias é uma posição de obediência. Eu leio uma frase que eu escrevi essa tarde. Deus espera sim um sacrifício, Deus espera sim uma obediência de sacrifício, mas não um sacrifício para poupar a obediência. Irmãos, eu tomo aqui a sua atenção para falar só sobre isso. Existe uma diferença entre sacrifício e obediência. Todo cristão deve viver de sacrifício, sim ou não, irmãos? Mas todo cristão que sacrifica algo para o Senhor, ele tem que estar motivado pela obediência no Senhor.
Sacrifício que não é emergido em obediência, ele pode ser por motivos errados ou por barganha por Deus. Quantas pessoas que nós vemos que se sacrifica em nome de Deus, mas para ocultar os seus pecados ou para ser uma boa pessoa. Quantas pessoas que se sacrificam em Deus, mas não de verdade se posicionam naquilo que Deus quer fazer enquanto obediência. Aí o Samuel, ele vem com uma frase famosa e fala: é melhor obedecer do que sacrificar. Eu vou repetir, irmãos, repita comigo: é melhor obedecer do que sacrificar. Verso 23, olha isso. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e essa ganância é como a idolatria. Quando a Bíblia aqui fala que a rebelião é igual feitiçaria, ele está falando que a rebelião é como porfia, alguém que não se submete a algo. E quando nós falamos que Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas, nós estamos falando que Ele é Senhor, Ele não é sócio. Amém, irmãos? Eu estou falando isso porque, eu não sei se vocês estão entendendo, talvez eu estou me confundindo aqui no texto, mas eu quero só enfatizar algo nos irmãos. Existem 3 erros básicos da desobediência. Primeiro, o erro básico da desobediência. Qual é, irmãos? Culpar o outro, responsabilizar outras pessoas. Segundo erro básico da desobediência. A justificativa, ou dar um jeitinho em tudo. Terceiro erro básico da desobediência é priorizar a própria imagem. É fazer de tudo para que não me vejam mal. Mas o que o Senhor está buscando esses dias são homens que não se posicionam só em sacrifícios, mas homens que se posicionam em obediência. Não são homens que, como Saul, se sente grande, mas são homens que entendem a sua fraqueza e buscam no Senhor uma resposta. E quando nós entendemos uma posição de obediência, e eu vejo a história de Saul, irmãos, eu entendo que existe um Senhor, sendo eu alguém ou não, existe alguém sobre nós, que quer fazer algo na nação brasileira. Eu não sei se você parou, dentre os planos que você já fez para esse ano, um deles é emagrecer, outro deles é estudar mais. Nós temos planos para esse ano. Eu não sei se você parou e se perguntou, qual é o plano de Deus? Qual é o projeto de Deus para esse ano? Na minha casa, na minha igreja, na minha nação, como eu posso responder de maneira obediente àquilo que o Senhor quer fazer nessa geração? Aqui que está o detalhe. O Senhor está fazendo algo, irmãos. Eu sei que eu sinto isso no Espírito. O Senhor está fazendo algo na nossa igreja. O Senhor está fazendo algo nessa geração. O Senhor está fazendo algo. O Senhor, Ele precisa confiar em pessoas. Agora, você tendo sua empresa, você sendo responsável por algo, você trabalhando com alguém, você vai entender que você só confia em pessoas que de verdade se submetem a algo. Sim ou não? Você só confia em pessoas que pagam um preço junto com você. Sim ou não? Você só confia em pessoas que nos momentos de sangramento, elas se põem para sangrar junto, sim ou não? Agora eu tenho algo de Deus para falar para você. O Senhor busca nessa geração e nesse tempo, homens e mulheres que estão em um estado de obediência. Que eles não são flexíveis perante o resultado. Que eles não têm muito poder de opinião perante aquilo que Deus vai fazer. E talvez Deus te peça algo que vai contra aquilo que você queira fazer.
E de verdade, irmãos, eu não sei se você sente isso, mas estamos em uma geração polarizada. Todo mundo tem opinião, sim ou não, irmãos? Vai falar sobre filhos, meu Deus. Vai falar sobre política, pronto, todo mundo em demonia. Todo mundo tem um poder de opinião. Todo mundo tem algo para expressar. Todo mundo quer aconselhar alguém. Eu não sei se você já foi num campo de futebol, mas tem uns velhinhos comendo amendoim, glória a Deus. Sim ou não, irmão? Alguém já foi no campo de futebol? Tem uns velhinhos comendo amendoim. E eles começam a dar, eles querem ensinar os caras a jogar. E eles falam, chuta 3 metros para a direita. Aí você fala, gente, o que esse cara tem? Mas todo mundo tem uma opinião para fazer, para falar, para colocar. E o engraçado é que quando nós falamos de planos, quando nós falamos de 2021, quando nós falamos de projetos, nós já temos um roteiro. Nós já temos onde nós queremos chegar. E os coaches espirituais começam a sair dentro de nós. Você vai ser o melhor. Você vai ser algo e começa a gerar algo. Agora, irmãos, entenda. O Senhor, Ele não é conveniente aos nossos planos. Provérbios fala que o homem pode fazer planos, e deve sim fazer planos, e ele sim vai fazer planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Eu quero que você pegue o seu projeto de vida do ano de 2020. Quem escreveu o projeto de vida aqui, diga glória a Deus. Eu quero saber que se no projeto de 2020 você previa alguma coisa do que aconteceu. No projeto de 2020 você escreveu, eu vou vencer a pandemia, ou eu vou vencer o coronavírus. Você escreveu lá, irmãos? O homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. E eu não sei se você entende, nós somos literalmente um exército de Deus nesse lugar. E sobre esse exército existe um Senhor. Sobre esse exército existe um projeto, existe um plano. O Senhor quer fazer algo. E por mais que, quando eu conversava com esse jovem, nós falávamos de Espanha, e nós falávamos de projeto, e ele tentava achar um propósito que nem eu via. Ele falava, Rafael, mas você não se sente perdido? Eu falei, não, eu estou exatamente onde Deus quer que eu esteja. Mas ele falou, o que você tem para o seu futuro? Eu falei, eu não sei. Eu tenho uma palavra que foi liberada por essa mulher de Deus, quando eu tinha 20 anos, e ela falou, você tem 10 anos de preparação. Aí a pergunta que se fica é, para quê? Irmãos, eu não sei. O que eu entendo é que existe um local que algo está acontecendo. É um local chamado local de ação. É um local de movimento. É um local estratégico de Deus para algo acontecer. E esse local é sempre um grupo seleto de pessoas que querem se submeter a uma voz maior. Eu não sei se você entende, mas se de verdade você entender nessa noite que você precisa estar em um estágio de obediência, você vai subir um patamar em Deus. Você vai desfrutar de coisas que alguns não desfrutam. Você vai vivenciar na sua vida coisas que outros não vivenciam, justamente porque o Senhor quer confiar em pessoas, que o Senhor quer delegar pessoas, que o Senhor quer empoderar pessoas. Como nós temos dificuldade hoje de escutar, de submeter a autoridades, a pastores, a líderes, irmãos, enquanto mais a Deus que nós nos vemos. Tem alguém aqui comigo? Diga glória a Deus. Nós ainda, como Saul, nós ainda estamos visando a nossa glória. Nós ainda, quando nós percebemos um estágio de desobediência e alguma coisa dá errado, nós ainda falamos, olha lá, foi fulano que fez. Senhor, mas foi o povo, eu fiquei amedrontado, foi o povo, foi o pastor, meu pai não me amava, minha mãe não me amava, aconteceu isso, ou eu perdi coisa em 2020, é por isso que eu estou... E a gente começa, de alguma maneira, a achar um culpado. Aí nós vemos o segundo estágio dessa desobediência.
Não, tá ruim, mas vai dar certo. Tá ruim, mas algo vai acontecer. Tá ruim, mas é sacrifício para Deus. Tá ruim, irmãos, mas eu estou bem. Minha família está bem, nós estamos ganhando dinheiro, está bem. Aí tem o terceiro estágio, que é nós precisamos sair bem dessa. Você sabe o que acontece em um estágio de obediência? Você sabe o que acontece em um local de obediência? Não importa os resultados. Irmãos, não importa os resultados. Quantas vezes, estando na Espanha, quando esse jovem me lembrou, quantas vezes estando na Espanha, eu olhava para Lara e falava, pode estar ruim o tanto que for, foi Deus que mandou a gente vir aqui. Porque pessoas, tem alguém comigo aí? Diz amém. Pessoas que só visam resultados, elas não querem caminhar em obediência. Pessoas que só pensam em fazer aquilo que elas querem fazer, elas não vão caminhar em obediência. Aí você me pergunta, Rafael, mas me dá versículos bíblicos. Jesus, quando estava chorando sangue, ele olhou para o Pai e disse, se possível, livra de mim esse cálice, mas seja feito a tua vontade. Eu não sei se você entende o que eu estou querendo dizer nessa noite, mas um estágio de obediência te faz pleno. Um estágio de obediência te faz elevar a um outro estágio, porque no estágio da obediência se coloca pessoas que se submetem à vontade de Deus, e quem se submete à vontade de Deus, desfruta daquilo que Ele tem para oferecer. Eu não sei, irmãos, de verdade, como você tem vivido, e eu de verdade, lendo a Bíblia por vezes, eu acho que a Bíblia não está muito interessada no nosso conforto pessoal, ela está mais interessada em pessoas salvas em Cristo Jesus, ela está mais interessada em pessoas que de verdade cumprem um chamado eterno, ela está mais interessada em pessoas que estabelecem um propósito enquanto vida e conseguem visar que existe um Senhor sobre elas. Uma outra parte desse mesmo texto, quando agora Saul, ele tenta ocultar os seus erros, ele olha para o profeta, vem aqui Daniel, só para fazer uma encenação. Quando Saul tenta ocultar os seus erros, ele fala, é verdade, profeta, eu pequei. É verdade, profeta, eu vacilei, eu deveria ter obedecido a Deus. Aí ele fala assim, fica só entre nós, tranquilo, desobedeci, mas quantos não desobedecem? Falhei, mas quantos não falham? E foi também culpa do povo. Vamos sair daqui e vamos celebrar, porque é tempo de festa, nós ganhamos a batalha. Os resultados são bons, nós estamos prevalecendo, nós estamos vencendo. Aí o profeta olha para Saul e fala, e sai. Na hora que ele começa a sair, Saul meio que revoltado, puxa a veste dele e rasga. Como se estivesse falando assim, o que você está fazendo? Aí o profeta vira para Saul e fala, da mesma maneira que você rasgou as minhas vestes, o Senhor rasga o seu reino. Aí você olha para mim e fala, obrigado. Você olha para mim e fala, Rafael, mas não estava dando resultado, mas não estava funcionando, mas de verdade algo legal não estava acontecendo, não foi, Rafael, por uma boa causa? Irmãos, a palavra da noite é melhor obedecer do que sacrificar. Existe sim ofertas de sacrifício, que elas são apresentadas perante Deus, mas essas ofertas de sacrifício, ela precisa estar emergido em obediência. Tem que ser algo que Deus pediu para você.
A minha pergunta para você é: o que o Senhor pediu para você esses dias? Toca no irmão que está do seu lado e fala: o que o Senhor pediu para você esses dias, irmão? Você sabe? O que Ele te pediu, você sabe? Rafael, eu não sei nem por onde que eu estou caminhando. Então existe um local para você voltar, que é um local de obediência. Rafael, mas eu não sei nem por onde ir. Existe um profeta sobre a sua vida. Tem alguém que pode dizer amém aqui? Existe um homem que quer chorar por você, uma mulher que quer chorar por você. Existe alguém que quer situar você a um propósito eterno e situar você na agenda de Deus. Eu não sei se você entende, irmãos, mas precisaria ser muito mais empolgante nós estarmos juntos. Porque se tivesse 2 ou 3 perdidos, nós pegaríamos um no braço do outro e falamos: nós estamos indo para o mesmo lugar. Nós estamos cumprindo um papel de obediência e independe de resultados, irmãos. Porque o papel da obediência não é nós que fazemos os planos vêm da palavra e da vontade de Deus. E se Deus falar não? E se Deus falar fecha? E se Deus falar vou te mandar para a Arábia? E se Deus falar entrega? Aí nós vamos fazer jejum e oração para tentar mudar a cabeça de Deus. Nós de alguma maneira nós vamos chegar perante Deus e falar: Senhor, mas esse negócio que você planejou não está dando certo. Nós entramos nessa como sócio. Irmãos, nós não somos sócios de Deus, Ele é Senhor sobre essa casa. E existe um propósito de Deus para a sua vida essa noite. E você está aqui para ouvir uma palavra de Deus. E a palavra de Deus essa noite para você é: melhor obedecer do que sacrificar. Eu não sei se você está em uma posição de obediência. Eu não sei se você de verdade está aqui por algo ou pelo pão. Eu não sei se de verdade ainda nós estamos dando desculpas, ou nós estamos barganhando, ou nós estamos culpando alguém. Eu não sei, irmãos, mas eu sei de algo: homens e mulheres que vão fazer história esses dias são homens e mulheres submissos à vontade de Deus, que eles não importam, eles não olham para as dificuldades, eles não conseguem de verdade perder tempo com coisas banais. São homens e mulheres que estão independentes. O Senhor vai levantar a igreja brasileira para fazer algo nas nações, irmãos. O Senhor vai levantar alguém lá no seu trabalho, o Senhor vai levantar alguém lá na sua casa, o Senhor vai levantar você, vai despertar você, vai organizar uma agenda para você e vai dizer: vai. Aí às vezes, irmãos, é tão engraçado isso, porque às vezes você dá um passo de fé, André, e aqui eu quero trazer um posicionamento otimista. Você dá um passo de fé e você fala: Senhor, mas você me colocou nessa, eu nem sei como vai ser. Aí multiplica. Aí você vai para algum lugar e você fala: como é que vai funcionar isso? Aí o milagre acontece. Uma zona, alguém vai empolgar comigo, uma zona de obediência é uma zona de milagres. Eu não sei se você entende isso. Uma zona de obediência é uma zona de ativação ministerial. É uma zona de obediência, é uma zona de multiplicação de pães. Eu não sei se você entende isso, queridos, mas se você tiver em obediência esses dias, talvez sejam os melhores dias da sua vida. Você não consegue controlar. Aí você fala: Senhor, mas eu estou ganhando dinheiro demais, glória a Deus. Aí o Senhor fala: eu já fiz planos para o seu dinheiro. Amém, Vinícius? Eu já fiz plano para o seu dinheiro. Aí você vai ter um filho, aí ele fala: eu já fiz planos para o seu filho. Já fiz planos para o seu filho. Aí você fala: Senhor, mas esse ano está muito difícil, para quem? O Senhor não muda, irmãos. O Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono do tempo, e Ele sabe onde começa e onde termina. Ele sabe quando destrava, Ele sabe quando abre e quando fecha.
A única coisa que precisamos fazer esses dias é obedecer aquilo que o Senhor tem para a sua vida. É de verdade olhar e honrar ao Senhor com a sua obediência. Porque rebeldia é porfia. Eu não tenho medo de homens e mulheres que confrontam. Isso fala para mim legitimidade. Homens e mulheres que lutam por uma causa. Homens e mulheres, André, que olham no olho e que querem chegar no lugar. Dionísio, homens e mulheres que têm opiniões diferentes. Glória a Deus! O que nós não podemos permitir é porfias. O que nós não podemos permitir é feitiçaria. O que nós não podemos permitir é rebeldia. O que nós não podemos permitir é tentar achar um culpado. O que nós não podemos permitir, irmãos, é tentar defender a sua imagem. Você não tem imagem que seja expressa a imagem de Deus na sua vida. Porque essa posição de obediência é uma posição que vai expressar a exata imagem de Deus sobre a sua vida. E quando Paulo e Silas pregavam, as pessoas falavam que viam eles como anjos. Eu não sei vocês, mas eu já me posicionei na agenda de Deus nesse ano de 2021. Aí você me pergunta assim: ô Edson, Rafael, como é que vai ser? Como é que vai ser, Vinícius? Como é que vai ser o ano de 2021? Não, pelas probabilidades a gente está perdido. Pelas probabilidades, você não sabe o que vai acontecer. Mas o que consola essa igreja essa noite é que existe um Senhor sobre tudo e sobre todos. E Ele é o Senhor dessa casa. Ele tem um plano nas mãos, irmãos. Nós vamos planejar sim, nós vamos sonhar sim, mas a resposta certa vem da boca dEle, e a nossa posição deve ser uma posição de obediência a Ele. Rafael, mas dói, irmãos, tudo dói. Todo mundo sofre. Uns sofrem de a pé, outros sofrem de Ferrari. Aí você fala o seguinte: ué, mas como sofre de Ferrari? Se não sofresse, não estava pulando de prédio. Se não sofresse, não estava querendo comprar felicidade. Se não sofresse, não estava de verdade buscando na soberba da vida. Sofre. Você conhece alguém rico? Outra pergunta: você conhece alguém rico e infeliz? Sofre. Irmãos, mas no local da obediência, a dor e o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. E deixa eu falar algo para você, e alguém vai celebrar comigo: a alegria ela vem com honra, a alegria ela vem com autossatisfação, a alegria vem com aquele desejo de missão cumprida, a alegria ela vem com frutos, a alegria vem quando nós vemos os céus abertos, a alegria vem quando o Senhor olha para você e sorri. Ah, irmãos, eu não sei o que você espera da parte de Deus, mas eu tenho certeza que o Senhor vai, nesse ano de 2021, abençoar algumas pessoas aqui de maneira inesperada, porque estão em um local de obediência. Amém, irmãos? De verdade, nós vamos passar por altos e baixos, como passamos em 2020, em 2019, 2018, 2017 e os demais anos. Mas o que nós precisamos saber enquanto igreja é que o Senhor está fazendo algo. E eu não sei se você se comporta assim, mas escute aqui, irmãos. Alguém aqui precisa ser curado. E talvez a cura que o irmão do seu lado precisa está nas suas mãos. Alguém aqui precisa ser abençoado, e o Senhor quer abençoar alguém para abençoar outro. Alguém aqui precisa ser de verdade ativado, e talvez você seja o prepulsor dessa ativação desse irmão, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé onde você está, vamos fazer uma oração.
Eu leio um último verso, pastor Fábio, abra comigo. E já oramos. Provérbios capítulo 8, verso 32. Provérbios 8, 32 diz: Agora, pois, filhos, ouve-me, porque felizes serão os que guardam os meus caminhos. Ouve o ensino, sede sábios, e não rejeiteis. Feliz é o homem que me dá ouvidos e vela no dia a dia as minhas portas. Olha o verso 35. Porque me acha, olha isso, irmãos, porque o que me acha a vida e lança a favor do Senhor. Eu não sei se você entende isso. Ele falou: aquele que me acha a... Não, eu vou repetir. Aquele que me acha a vida. E encontrando a vida, ele faz o quê? Encontrando a vida, ele faz o quê? Se lança ao Senhor, ou se lança perante o Senhor. Aquele que encontra a vida, ele está lançado aos pés do Senhor. Mas o que peca contra mim, violenta a própria alma. É isso, irmãos. Verso 35. Se lançará a favor do Senhor. Leu 36 agora. Mas o que peca contra mim fará mal à sua própria alma. Oremos, irmão. Feche seus olhos onde você está. O Senhor quer fazer algo nessa casa. E Senhor, eu não sei se eu consegui expressar bem aquilo que o Senhor quis dizer, mas existem pessoas, e talvez sondando o meu coração, existem ainda raízes de desobediência. A tentativa de culpar alguém por erros e falhas, a tentativa de enganar o Senhor na sua onisciência, e a tentativa de tentar preservar a própria imagem. Senhor, quebra tudo agora em nome de Jesus. Que seja estabelecido agora nessa casa um local sagrado chamado local de obediência, aonde o Senhor confia os seus segredos a homens e mulheres que se submetem à tua vontade, Senhor. Uma coisa nós temos no coração e não queremos abrir mão, que é a tua presença, Senhor. Seja presente na casa desse irmão, seja presente, Senhor, na vida desse irmão, dessa irmã, seja presente lá no trabalho dele, lá no trabalho dela, e faça algo sobrenatural nessa casa. Levante desse lugar homens e mulheres que honram ao Senhor em obediência, que se alegram na sua vontade, que de verdade vê o fruto do campo e se alegra porque foi o Senhor. Nós queremos te dar graça em nome de Jesus. Amém. Diga comigo: eu estou pronto para me posicionar em obediência.